O Guarani, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 11. No banho. Descendo a escada de pedras da esplanada, Cecília perguntava à sua prima. Dize-me uma coisa, Isabel. Por que é que tu não falas ao senhor Álvaro? Isabel estremeceu. Tenho reparado, continuou a menina, que nem mesmo respondes à cortesia que ele nos faz. Que ele te faz, Cecília? Replicou a moça docemente. Confessa que não gostas dele? Tens-lhe antipatia? A moça calou-se. Não falas? Olha que então vou pensar outra coisa, continuou Cecília galanteando. Isabel empalideceu e, levando a mão ao coração para comprimir as pulsações violentas, fez um esforço supremo e arrancou algumas palavras que pareciam queimar-lhe os lábios. Bem sabes que o aborreço. Cecília não viu a alteração da fisionomia de sua prima, porque, tendo chegado à baixa nesse momento, esquecera a conversa e começara a brincar com uma alegria infantil sobre a relva. Mas ainda que visse a perturbação da moça e o choque que ela tinha sentido, de certo atribuiria isso a qualquer outro motivo, menos ao verdadeiro. A afeição que tinha a Álvaro lhe parecia tão inocente, tão natural, que nunca se lembrara que devia um dia passar daquilo que era, isto é, de um prazer que fazia sorrir e de um enleio que fazia corar. Esse amor, pois, se era amor, não podia conhecer o que se passava na alma de Isabel. Não podia compreender a sublime mentira que os lábios da moça acabavam de proferir. Quanto a Isabel, temendo trair o seu segredo, tinha arrancado do seu coração, cheio de amor, essa palavra de ódio, que para ela era quase uma blasfêmia. Mas antes isso do que revelar o que se passava em sua alma, esse mistério, essa ignorância que envolvia o seu amor e o escondia a todos os olhos, tinha para ela uma voluptuosidade inexprimível. Podia, assim, fitar horas e horas o moço sem que ele o percebesse, sem o incomodar, talvez, com a prece muda do olhar suplicante. Podia rever-se em sua alma, sem que um sorriso de desdém ou de zombaria a fizesse sofrer. O sol vinha nascendo. O seu primeiro raio espreguiçava-se ainda pelo céu anilado e ia beijar as brancas nuvenzinhas que corriam ao seu encontro. Apenas a luz branda e suave da manhã esclarecia a terra e surpreendia as sombras indolentes que dormiam sob as copas das árvores. Era a hora em que o cacto, a flor da noite, fechava o seu cálice cheio das gotas de orvalho com que destila o seu perfume, temendo que o sol crestasse a alvura diáfana de suas pétalas.
Cecília, com a sua graça de menina travessa, corria sobre a relva ainda úmida, colhendo uma graciola azul que se embalançava sobre a haste, ou um malvaísco que abria os lindos botões escarlates. Tudo para ela tinha um encanto inexprimível. As lágrimas da noite que tremiam como brilhantes das folhas das palmeiras. A borboleta, que ainda com as asas entorpecidas esperava o calor do sol para reanimar-se. A viuvinha, que escondida na ramagem avisava ao companheiro que o dia vinha raiando. Tudo lhe fazia soltar um grito de surpresa e de prazer. Enquanto a menina brincava assim pela várzea, Peri, que a seguia de longe, parou de repente, tomado por uma ideia que lhe fez correr pelo corpo um calafrio. Lembrara-se do tigre. De um pulo, sumiu-se numa grande moita de arvoredo que se elevava a alguns passos. Ouviu-se um rugido abafado, um grande farfalhar de folhas que se espedaçavam e o índio apareceu. Cecília tinha-se voltado um pouco trêmula. Que é isto, Peri? Nada, senhora. É assim que prometeste estar quieto? Ceci não se há de zangar mais. Que queres tu dizer? Peri sabe, respondeu o índio sorrindo. Na véspera, tinha provocado uma luta espantosa para domar e vencer um animal feroz e deitá-lo submisso e inofensivo aos pés da moça, julgando que isso lhe causava um prazer. Agora, estremecendo com o susto que sua senhora podia sofrer, destruíra em um instante essa ação de heroísmo sem proferir uma palavra que a revelasse. Bastava que ele soubesse o que tinha feito e o que todos deviam ignorar. Bastava que sua alma sentisse o orgulho da nobre dedicação que se expandia no sorriso de seus lábios. As moças, que estavam bem longe de saber até que ponto tinha chegado a loucura de Peri, e que não julgavam possível que um homem pudesse fazer o que ele tinha feito, não compreenderam nem a frase, nem o sorriso. Cecília tinha chegado a uma latada de jasmineiros que havia à borda da água e que lhe servia de casa de banho. Era um dos trabalhos do índio que o havia arranjado com aquele cuidado e esmero que punha em satisfazer as vontades da menina. Peri já tinha ganho a margem do rio e estava longe. Isabel sentou-se na relva. Então, afastando as ramas dos jasmineiros que ocultavam inteiramente a entrada, Cecília penetrou naquele pequeno pavilhão de verdura e examinou se as folhas estavam bem embastidas, se não havia alguma fresta por onde o olhar do dia penetrasse. A inocente menina tinha vergonha até do raio de luz que podia vir espiar o tesouro de beleza que ocultava a cambraia de suas roupagens. Assim, foi depois desse exame escrupuloso e ainda corando de si mesma que começou o seu vestuário de banho.
Mas quando o corpinho da anágua caindo descobriu suas alvas espáduas e seu colo puro e suave, a menina quase morreu de pejo e de susto. Um passarinho, escondido entre as folhas, um gárrulo travesso e malicioso, gritara distintamente: "Bem te vi!" Cecília riu-se do susto que tivera e acabou o seu vestuário de banho, que a cobria toda, deixando apenas nus os braços e o pezinho de menina. Atirou-se à água como um passarinho. Isabel, que a acompanhara por comprazer, ficou sentada à beira do rio. Como Cecília estava bela nadando sobre as águas límpidas da corrente, com seus cabelos louros soltos e os braços alvos que se curvavam graciosamente para imprimir ao corpo um doce movimento. Parecia uma dessas garças brancas ou colhereiras de rósea cor que deslizam mansamente à flor do lago nas tardes serenas, espalhando-se no cristal das águas. Às vezes, a linda menina se deitava de braços e, sorrindo ao céu azul, ia levada pela corrente, ou perseguia as jaçanãs e marrecas que fugiam diante dela. Outras vezes, Peri, que estava distante do lado superior do rio, colhia alguma flor parasita que deitava sobre um barquinho feito de uma casca de pau e que vinha trazido pela correnteza. A menina perseguia o barquinho a nado, apanhava a flor e ia oferecê-la na pontinha dos dedos a Isabel, que, desfolhando-a tristemente, murmurava as palavras cabalísticas com que o coração procura iludir-se. Em vez, porém, de consultar o presente, perguntava o futuro, porque sabia que o presente não tinha esperanças para ela. E se a flor dissesse o contrário, mentia. Havia meia hora que Cecília estava no banho, quando Peri, que, colocado sobre uma árvore, não deixava de lançar o olhar ao redor de si, viu, na margem oposta, as guaximas se agitarem. A ondulação produzida nos arbustos foi se estendendo como um caracol e aproximando-se do lagar onde a moça se banhava, até que parou detrás de umas grandes pedras que havia à beira do rio. Do primeiro lanço de olhos, o índio conheceu que o largo sulco traçado entre as hastes verdes do arvoredo não podia deixar de ser produzido por um animal de grande corpulência. Seguiu rapidamente pelos ramos das árvores, atravessou o rio sobre essa ponte aérea e conseguiu, escondido pelas folhas, colocar-se perpendicularmente ao lagar onde ainda se fazia sentir a oscilação dos arbustos. Viu então, sentados entre as guaximas, dois selvagens, mal cobertos por uma tanga de penas amarelas, que com o arco esticado e a flecha a partir, esperavam que Cecília passasse diante da fresta que formavam as pedras para despedirem o tiro. E a menina,
Descuidada e tranquila, já tinha estendido o braço e, ferindo a água, passava sorrindo por diante da morte que a ameaçava. Se tratasse de sua vida, Peri teria sangue frio. Mas Cecília corria um perigo e, portanto, não refletiu, não calculou. Deixou-se cair como uma pedra do alto da árvore. As duas flechas que partiam, uma cravou-se-lhe no ombro, a outra, roçando-lhe pelos cabelos, mudou de direção. Ergueu-se então e, sem mesmo dar-se ao trabalho de arrancar a seta, de um só movimento, tomou à cinta as pistolas que tinha recebido de sua senhora e despedaçou a cabeça dos selvagens. Ouviram-se 2 gritos de susto que partiam da margem oposta, e quase logo a voz trêmula e colérica de Cecília, que chamava Peri. Ele beijou as pistolas ainda fumegantes e ia responder quando, a 2 passos, surgiu de entre a touça o vulto de uma índia que sumiu-se ligeiramente no mato. Enfiou um olhar pela fresta e, julgando Cecília já fora do banho e em lugar seguro, lançou-se atrás da índia, a que já lhe levava um grande avanço. Uma larga fita vermelha que escapava da ferida tingia a sua alva túnica de algodão. Peri sentiu-se vacilar de repente e apertou com desespero o coração como para reter o sangue que espadanava. Foi um momento de luta terrível entre o espírito e a matéria, entre a força de vontade e o poder da natureza. O corpo desfalecia. Os joelhos se dobravam. E Peri, erguendo os braços como para agarrar-se à cúpula das árvores, estorcendo os músculos para manter-se em pé, lutava debalde com a fraqueza que se apoderava dele. Debateu-se um momento contra a poderosa gravitação que o vergava para a terra, mas era homem e tinha de ceder à lei da criação. Entretanto, sucumbindo, o valente índio resistia sempre e, vencido, parecia querer lutar ainda. Não caiu, não. Quando a força lhe faltou de todo, foi-se lentamente retraindo e tocou a terra com os joelhos. Mas então lembrou-se de Cecília, de sua senhora, a quem tinha de vingar e para quem devia viver a fim de salvá-la e de velar sobre ela. Fez um esforço supremo. Contraindo-se, conseguiu reerguer-se. Deu 2 passos vacilantes. Girou no ar e foi bater de encontro a uma árvore com a qual se abraçou convulsivamente. Era uma cabuíba de alta grandeza que se elevava pelo cimo da floresta e de cujo tronco cinzento borbulhava um óleo cor de opala que desfiava em lágrimas. O suave aroma que recendia dessas gotas fez o índio abrir os olhos amortecidos, que se iluminaram de uma brilhante radiação de felicidade. Colocou ardentemente os lábios no tronco e sorveu o óleo que entrou no seu seio como um bálsamo poderoso. Sentiu-se renascer. Estendeu o óleo sobre a ferida
Estancou o sangue e respirou. Estava salvo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!